Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você começasse fazendo aquela análise, como a gente sempre pede, do jogo de hoje, da vitória de 1-0. Boa noite. Boa noite. Foi um jogo difícil, um jogo em que o adversário, no primeiro tempo, nos tirou os espaços interiores e nos tirou a profundidade. Então foi um jogo que a gente teve muito a bola, mas no primeiro tempo a gente não conseguiu transformar esse controle com a bola em oportunidade de gol, que é sempre o objetivo da gente. O adversário fez muitos encaixes individuais, com bastante competência, e foi uma forma de jogar que foi exigindo muito nosso limite de parte técnica, um jogo de construção de zagueiro mais apurado, e um jogo que o zagueiro tinha que ir no limite e a gente trabalhar com combinações mais próximo da área deles, mas bastante pressionado pelos encaixes. A gente teve um pouquinho de dificuldade nesse sentido. No intervalo, a gente fez alguns ajustes de posicionamento, porque também a gente teve alguns problemas no primeiro tempo que dizem respeito ao meu trabalho, não só essa parte técnica que foi exigida, mas algum detalhezinho de posicionamento para abrir espaços para a gente usar esses espaços. Acho que a gente deu uma boa melhorada no segundo tempo. O jogo foi linear, o adversário praticamente não chegou nenhuma vez no nosso gol. A gente não concedeu oportunidade, não concedeu contra-ataque, mas o jogo foi difícil, né, para você encontrar as oportunidades, abrir um espaço. No segundo tempo a gente teve mais oportunidades, foi fazendo as substituições e o gol do Michael foi bastante importante, porque aí o jogo na parte final ficou ainda mais controlado. A gente jogou um pouquinho mais confortável. Um pouquinho antes do gol, eu tinha acabado de fazer uma substituição para usar 2 centroavantes por dentro, porque imaginei que se o jogo continuasse 0-0, a gente teria que fazer um jogo mais de cruzamento e pesar mais a área. Então, estou bastante feliz de verdade com a vitória. Não é fácil, a gente em 11 jogos jogou 4, em 11 dias a gente jogou 4 jogos no início de temporada, com um período curto de preparação. Utilizamos aí, do nosso elenco só não jogaram ainda 4 jogadores, né? O Pureza, o Rui, o Rodriguinho e o Giovani, que teve um problema de uma torção no tornozelo aí e está no processo final de recuperação. Todos os outros jogadores já jogaram, já tiveram oportunidade. Isso mostra aí uma confiança grande que eu tenho no grupo, no elenco. Óbvio que a gente ainda tem uma porção de coisas assim para a gente melhorar, evoluir, corrigir. Mas a gente vai ter que fazer isso com a competição em andamento, porque não tem uma outra alternativa pelo calendário. Mas é muito bom fazer isso com vitória, né? Porque você vai corrigindo sem abalar o nível de confiança, você vai corrigindo, mostrando que todos os jogadores têm a sua importância e fazendo com que essa competição interna, que é tão importante no nosso trabalho, ela fique cada vez mais forte. Professor, é lógico que ninguém escolhe o momento de fazer o gol, mas coincidentemente ou não, as 3 vitórias que você teve aqui no Rei Pelé foi com um gol marcado na segunda etapa. Isso é mais circunstâncias de jogo ou tem a ver com o seu trabalho também, de cansar o adversário, rodando a bola de um lado para o outro, tentando abrir espaço e na segunda etapa pegando um adversário mais maleável, digamos assim? Essa pergunta é boa. Um dos pilares centrais no meu trabalho é trabalhar muito duro para levar vantagem para o intervalo. Sair na frente. Porque eu, como treinador, quando vou para o intervalo de jogo com vantagem, naturalmente eu tomo decisões mais equilibradas, eu consigo fazer correções com a vantagem, e a gente ainda não conseguiu isso na competição, né? Eu acho que a história de cada um dos jogos foi um pouquinho diferente. Eu acho que contra o CFE a gente criou bastante oportunidade, nos faltou capacidade ali para definir melhor aquilo que a gente criou. O jogo com o Muricy foi um jogo que nos trouxe bastante dificuldade ainda na construção, que não tinha acontecido ainda, e eu acho que o Muricy foi a única equipe que nos criou uma dificuldade maior na nossa primeira fase de construção, no jogo de meio campo. O jogo hoje foi um jogo muito claro taticamente, uma equipe que ia perseguir individual
e que não ia dar muito espaço para a gente nas costas, ia se fechar. Em muitos momentos a equipe do Cruzeiro se compactou bem defensivamente, tirou o espaço de dentro da gente, e foi um jogo que foi desafiador, porque a gente, se não me engano, terminou o jogo com 71% de posse de bola, e é um jogo que você vai se desgastando, porque você está com a bola o tempo todo, tendo que atacar um espaço muito curto, tendo que defender um espaço muito grande. E é um jogo que vai te exigindo o lado mental, porque a bola fica contigo o tempo todo, você tem que tomar decisão, tomar decisão, tomar decisão. E quando você perde a bola, você precisa reagir rápido para recuperar a bola o mais rápido possível, ou correr para trás, tendo que defender um espaço grande. Mas foi isso, assim, eu acho que a gente acabou tendo lucidez e competência em todos esses jogos que você falou, para de uma forma ou de outra não perder a nossa característica, não deixar o jogo vivo para fazer o gol no segundo tempo. Acho que vale ressaltar também que dos 4 jogos que fizemos, em 3 deles não sofremos gols, né? Que é uma coisa que eu estou buscando também dentro dessa equipe. A gente é uma equipe com a essência e com DNA muito ofensivo, com os números de criação, de definição, de posse de bola muito alto, e a gente precisa ter excelência também nos momentos sem a bola, né? E eu acho que a gente vem conseguindo crescer nesse sentido, então os jogadores estão de parabéns por isso. Barroca, parabéns pela vitória, mais uma no Campeonato Alagoano. E o que a gente observa da tua equipe nesses jogos do Campeonato Alagoano é o seguinte, e você conhece muito bem que você é treinador, é professor, dá aula, né, inclusive. O que falta, quem está olhando de fora, é aquele jogador que faça, que cave uma falta próximo da área. E alguém que cobre, que pelo menos chegue. Porque como está difícil, uma bola parada resolve. Você trabalha isso, tem alguém já com essa característica, né, que a gente chama na linguagem de futebol, que abra a capa ali na área, para que alguém faça esse gol, que bola parada resolve. E muitas vezes como resolve, né, Barroca? Até no jogo com o Muricy, o que destravou o jogo foi o gol de bola parada, né, o gol de escanteio que o Mikael fez de cabeça. Hoje nós tivemos 10 escanteios, nós tivemos faltas laterais, nós tivemos faltas frontais, uma que o Mikael até bateu lá no centro da área, que a gente raspou na cabeça. Eu acho que é um ponto que a gente precisa melhorar, desenvolver. Eu confesso para vocês que estou tendo muita cautela em treinar tudo que envolva chute, tudo que envolva repetição, porque 4 jogos em 11 dias não é brincadeira. Muitos momentos os jogadores não estão realmente recuperados plenamente. E a gente vai precisar agora, quando tiver as semanas abertas, a gente vai ter a semana aberta a partir de agora, depois do nosso próximo jogo, para ter que treinar isso de uma forma melhor do que a gente tem feito. Barroca, parabéns pela vitória, pela liderança. Você tem utilizado, né, o Potker como jogador mais centralizado na área, o Mikael também faz essa função, o João Neto também. O que deu para entender hoje é que o CRB faltou segurar um pouco mais essa bola dentro da grande área para tentar abrir um pouco mais de espaço. Você também tem entendido que é um momento de dar confiança para esses jogadores que atuam um pouco mais dentro da área? Você enxerga que o Potker vai continuar nessa função, jogando um pouco mais centralizado, mesmo sendo um jogador que se movimenta muito, que sai muito de dentro da área? Não, com certeza. A parte de confiança, os jogadores vão ter sempre da minha parte, não só confiança, mas a cobrança para melhorar. A gente tem um combinado e um pacto que eu preciso ser a principal pessoa da confiança deles para cobrar aquilo que a gente precisa melhorar coletivamente. E a gente tem feito isso jogo após jogo. Hoje de manhã mesmo, a gente teve uma reunião para passar os detalhes do que aconteceu no jogo do Penedense. E é uma reunião de vídeo onde a gente mostra aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente não fez de bom, aquilo que a gente precisava melhorar. E esse é o meu papel. Então, assim, a gente, como você falou, a gente tem centroavantes com características diferentes, que cada um está em um momento físico, cada um... Mikael é um cara mais de área, mais de parede, Potker é um cara de mais movimentação e de ataque ao espaço, o João Neto já é um cara mais híbrido, um cara mais leve, que faz essa parede, mas é um jogador de boa mobilidade também. E aí, dependendo dos jogos, a gente vai utilizando cada um deles de acordo com o que eu entenda que a equipe vai precisar para iniciar a partida e para entrar no decorrer da partida.
Professor Barroca, boa noite. Gabriel Cabral, agora Esportes, agora Alagoas. Vocês destacaram muito aqui a questão do centroavante, mas eu queria destacar os laterais do CRB. O Léo Campos já tem gol na competição. Hoje o jovem Maicon, que vem se destacando desde o Sub-20, estreou, fez gol, jogou bem. E a amplitude que o lado direito também oferece, com Hereda, com Everton. Queria entender esse papel dos laterais no seu time, já que seus meias são muito criativos, muito construtores. Queria que você destrinchasse um pouco sobre essa partida do Maicon e falasse sobre esse papel dos laterais na sua equipe. São muito importantes. Eu acho que são jogadores também com características diferentes uns dos outros. Léo Campos é um cara com capacidade de chutar de fora, de cruzar muito bem de intermediária. O Everton já é um jogador que chega no terço final com muita facilidade, porque é um jogador leve, é um jogador que quando acelera ali os 5 primeiros metros, ele tem uma vantagem muito boa. O Hereda está retomando uma forma e que, eu já falei anteriormente, eu tenho tido um cuidado muito grande com o controle de carga dele, porque é um jogador que vai ser extremamente importante para a gente, e um jogador maduro, um jogador que tem história no clube, um jogador com uma capacidade também de definição muito boa. Maicon hoje fez uma partida muito boa, não só pelo gol, mas pela postura, pela parte defensiva. Praticamente não deu oportunidade nenhuma para a equipe do Cruzeiro do lado dele, foi muito firme defensivamente, foi consistente no jogo de construção. Eu fico feliz. A gente ainda tem o Matheus Pureza, que é um jogador que ainda não jogou essa temporada, mas que tem treinado muito bem. Hoje fez, inclusive, um treinamento individual com o Felipe, que é o meu assistente, um treinamento para continuar desenvolvendo ele individualmente em coisas que ele ainda tem margem para crescer. Eu tenho uma confiança muito grande no grupo. E a gente ainda, como eu falei, estamos no início da temporada, 4 jogos em 11 dias, muita água para rolar embaixo da ponte, mas é muito bom fazer esses ajustes aí da forma como eu tenho visto a minha equipe ter a postura nesse início de competição. Barroca, boa noite. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória na competição, né? O CRB segue 100% nesse quesito. Você já falou um pouquinho do Maicon, mas procurar puxar esse gancho também desses atletas oriundos da base que o CRB cada vez mais vem utilizando. Então a gente viu que aos poucos, dentro do campeonato alagoano, a gente via um deles, pelo menos, né, começando como titular, mas hoje a gente teve, com essa mexida na escalação inicial do CRB, 4 atletas oriundos da base já presentes ali entre os 11 iniciais. E a gente teve hoje talvez a partida que eles tiveram mais destaque, né? Na partida contra o Muricy, a gente viu toda a participação do Brown, né? fazendo gol, garantindo, né, o empate do CRB naquele momento, mas hoje a gente teve, e se eu puder destacar 2, não só o Maicon pelo gol também, mas o Darlisson também fez uma boa partida, foi consistente defensivamente. Fala um pouco dessa participação que você analisa, né? Analisou todo o jogo que eles fizeram hoje, a apresentação que eles tiveram hoje dentro de campo. Não, primeiro falar que eu não os considero diferente dos demais por eles terem vindo da base. Para mim são jogadores que estão disponíveis no futebol profissional. Eu tenho 26 jogadores de linha profissionais à minha disposição, alguns deles oriundos da base do clube, outros vieram contratados, e é assim que eu enxergo. Então, muitos deles não tiveram a minutagem alta comigo na última temporada, mas foram jogadores que foram amadurecendo e crescendo individualmente no trabalho do ano passado para estar num nível melhor esse ano. E essa é uma das principais características do meu trabalho, que mesmo tendo uma responsabilidade muito grande com o resultado e com tudo que envolve o aspecto coletivo, eu nunca deixo de olhar para o jogador individualmente e o crescimento dele individual. E isso também é um pedaço muito importante do trabalho da minha comissão técnica, em especial do Felipe, que é o meu auxiliar. Ele tem uma responsabilidade muito grande, um êxito muito grande no crescimento desses jovens jogadores, porque, como eu falei, alguns deles praticamente não tiveram minutagem na última temporada, mas continuaram crescendo, continuaram se desenvolvendo. Então, assim, isso vai me dando segurança para saber que eu posso contar com eles, como eu tenho podido dentro da competição, e eles ainda têm muita margem para crescer, porque a diferença do cara mais jovem para o cara mais maduro é simplesmente a oscilação. A tendência do jovem é oscilar um pouco mais do que o maduro, numa normalidade, mas eu tenho visto esses jogadores mais jovens oscilando muito pouco nesse início, que é uma coisa muito boa, né?
Então, eles precisam também da minha parte de segurança do treinador, eles precisam ter ciência que a gente tem uma forma de jogar muito clara, para o jogo coletivo também passar essa segurança, para que eles possam ter um rendimento bom aí nas oportunidades que eles tiverem. Professor, o amigo questionou sobre a utilização dos laterais. Nessa temporada você já utilizou 4 diferentes, 2 em cada lado. O que eu percebi de diferença desse ano para o ano passado foi no comportamento. É uma espécie dos beiradas jogarem mais por dentro para abrir o corredor. Isso, em comparação com o ano passado, tem a ver com a característica dos atletas que você possui hoje, ou é mais um pedido teu mesmo para dar amplitude, para jogar por dentro de jogadores, enfim? Boa pergunta, e a tua análise está perfeita, é exatamente isso. Isso é uma mudança de formatação coletiva que a gente utilizou no ano passado. No ano passado a gente utilizou a maior parte do tempo os laterais de forma sustentada, que é uma linha de 4 mais sustentada, com os laterais só subindo de forma alternada e construindo mais por trás. Esse ano eu entendo que a gente precisava ter um jogador a mais numa linha mais à frente, e eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso subir os 2 meias ao mesmo tempo, junto com os 3 atacantes, para formatar uma linha de 5 em cima da última linha do adversário. Eu posso descer com um dos volantes, com um volante para abrir os 2 zagueiros e subir os 2 laterais ao mesmo tempo, e trazer os 2 meias para trás para formatar isso, subindo os 2 laterais ao mesmo tempo, ou posso fazer de uma forma alternada, trazendo um dos pontas para dentro, para virar mais um homem de meio campo e afundar um dos laterais como ponta. Então a tua análise está correta, e eu tenho tentado mexer nisso, e já dentro dessa própria competição já mexi de formas diferentes essa alternância de altura dos laterais dentro das partidas, para que a gente possa também aproveitar a característica individual e a competência de terço final de cada um deles. Barroca, todas as atenções voltadas agora para o Clássico. O Clássico já acontece no próximo sábado. 2 situações. Você já trabalhou esse Clássico nesse jogo de hoje e você acha que está muito em cima, mas assim que apresenta o regulamento. É assim, a competição ela é muito curta. E você que começou no dia 26 já tem sábado agora o Clássico, a tua avaliação. Não, eu não pensei em nada do Clássico ainda, porque a minha cabeça estava totalmente voltada para esse jogo de hoje. A partir de agora, eu vou... Desculpa. Eu vou começar a estudar o adversário. Na verdade, a minha comissão técnica já está fazendo esse trabalho, né? A equipe de análise, o Gabriel, o Thiago, junto com o Felipe, com o Marco, eles já estão fazendo esse trabalho, e agora eu vou receber esse material, estudar o adversário, ver como a nossa equipe vai se apresentar, para montar um plano de jogo, para tentar fazer um grande jogo, sabendo da responsabilidade que é o Clássico, né? Sabendo da responsabilidade que a gente tem em continuar buscando uma evolução no nosso trabalho, tentar entregar o nosso melhor como a gente tem feito sempre. Professor, nessa ideia de o maior desafio do CRB até então na competição é um Clássico, o Rei Pelé vai estar fervendo o próximo sábado aqui, e vocês vão enfrentar nesse desafio coletivo de desenvolvimento, evolução da equipe, a melhor defesa da competição. O CSA ainda não foi vazado. É o grande desafio para esse novo sistema ofensivo que o CRB vem apresentando? Acho que o grande desafio da gente não tem a ver com o nosso adversário. O grande desafio da gente é a gente conseguir no sábado entregar a nossa melhor versão em tudo aquilo que a gente puder no jogo, na parte ofensiva, parte defensiva, manter mais um jogo sem sofrer gols, encaixar a bola parada com padrão de excelência, estar com nível de concentração alto, começar o jogo forte para tentar sair na frente, ter equilíbrio e lucidez no segundo tempo para jogar aquilo que o jogo precisa. Hoje parece um negócio bobo, mas depois que a gente fez o gol, eu acho que a gente teve uma postura excelente de manutenção de posse de bola, a gente não deixou o jogo ficar em transição. É muito comum o adversário se lançar para tentar buscar o gol de empate, mas a gente praticamente nem permitiu isso, porque a gente se posicionou bem e fez um jogo maduro de manter a posse de bola, tá sempre bem posicionado. Então, assim, isso é uma coisa muito importante que eu tenho conversado com eles, da gente no segundo tempo tá sempre jogando aquilo que o jogo pedir, e eu acho que hoje a gente teve uma postura muito boa. Então, com certeza, esse jogo de sábado vai ser muito difícil, vai exigir excelência da gente,
E o nosso maior desafio é a gente conseguir entregar a nossa melhor versão no sábado para fazer uma grande partida e buscar a vitória como a gente tem em todos os jogos tem tido como objetivo em todos os jogos do campeonato.